Oi, gente. Hoje eu vim contar como eu descobri minha gravidez. Quando eu comecei a namorar, com 4 meses de namoro, eu resolvi morar com meu namorado. Aí, com 4 meses que eu tava morando com ele, já fazia 8 meses da gente junto e tal. Um dia eu conversei com minha mãe e falei: Ah, mãe, eu acho que eu nem posso engravidar, porque eu não evito nem nada, não tomo remédio. Porque sempre que eu tomo remédio pra evitar, todos os tipos de remédio já tomei, e eu começo a passar muito mal e começar a vomitar, acontece várias coisas. Aí eu falei: Eu acho que eu nem posso engravidar, porque eu não evito e eu nunca engravidei. Aí a minha mãe falou: Será? E eu, deve ser. Aí, com um mês depois, eu, minha menstruação atrasou. Eu resolvi comprar um teste. E eu já tinha feito, todo meu fazia teste. E eu, vai dar negativo, né? Porque os outros sempre tá negativo. Eu fui pra casa da minha mãe, comprei o teste, fui pra casa da minha mãe. Fui escovar os dentes, fiz o xixi, botei o teste dentro e fui escovar os dentes. Aí eu terminei de escovar, peguei o teste. Na hora que eu peguei o teste, tinha dado positivo. Eu fiquei sem reação nenhuma. Eu só comecei a chorar e a pensar: e agora? O que eu fiz na minha vida? Acabei com a minha vida. E aí eu comecei a chorar, chorar, chorar. E eu saí dentro do banheiro, minha mãe perguntando o que era, meu pai perguntando o que era. Aí eu fui mostrar o teste. Minha mãe começou a pular de felicidade. Meu pai também, que ele sempre foi doido pra me engravidar e tudo. E meu pai, muito feliz, começou a beijar minha barriga e tudo. E eu só sabia chorar, chorar e dizer: acabei com minha vida, não sei o que. Comecei, né, me lamentar e tal. E eu peguei e não acreditei. Eu não vou comprar outro teste pra me fazer, porque eu acho que esse teste deve ter dado errado, alguma coisa aconteceu. Eu fui no centro, comprei outro teste. Aí eu fui pra minha casa. Chegou na minha casa, eu fiz xixi e botei o teste. No mesmo dia, tipo, da tarde, porque o povo disse que é bom a gente fazer pela manhã, porque é o que dá mais resultado, que nem foi o que eu fiz pela manhã, deu mais resultado realmente. Aí eu fiz, deu 2 tracinhos de novo. E eu só sabia chorar, chorar, chorar. E foi quando eu comecei a passar muito mal no começo. Que eu descobri porque eu tava comendo muito também. Além de estar atrás, eu tava comendo que nem um dragão, que não tinha no mundo nada que matasse minha fome. E eu comia, comia, comia e nada matava minha fome. Aí foi quando eu comecei a sentir muita falta de ar mesmo. Porque eu tinha pegado Covid antes, um mês antes, 2 meses antes. E comecei a sentir falta de ar mesmo. Chega, eu ficava puxando meu ar. E eu fui fazer exame e tudo e nada deu. Fui na farmácia, num farmacêutico lá, porque não tinha lá o resultado, fui lá. E eles não passaram remédio nem nada pra mim. Eu fui e o homem passou lá uns remédios pro pulmão, ele é laranjadinho, até esqueci o nome lá, que é pra limpar o pulmão. E não passava, passou 10 dias, passou 15 dias e nada de passar a falta de ar, nem nada. E eu comecei a ficar agoniada, achando que, tipo, porque antes de eu descobrir a gravidez, eu tinha saído com meu namorado pra uma festa e a gente tinha bebido muito, muito mesmo. E eu também não sabia que eu tava grávida nem nada. Aí eu fiquei pensando: será se é por causa que eu bebi muito? Será foi por causa disso, por causa daquilo? E não foi, né? Porque graças a Deus. Só que daí, de quando eu descobri, eu não bebi mais, nem até hoje, nunca bebi. E eu peguei e comecei a passar mal, sempre sentindo falta de ar, falta de ar, falta de ar. E nunca resolvi. Foi passando 10 dias, 15 dias, 20 dias, só com o tempo mesmo. E eu pesquisava, perguntava, que os médicos dizem que é normal, a gente sente um pouco, tipo, 5 minutos de falta de ar, se senta, se aquieta. Aí foi que eu fui descobrir depois que minha gravidez era de risco. E na ultravaginal que eu fiz, deu um desvio no útero. Aí minha gravidez era de risco. Eu podia, tipo, quando eu tivesse bebê, podia virar câncer, ou 80% das mulheres, o médico disse que não vira câncer. 80% das mulheres cura sozinho, né? Depois que tem um bebê. Eu nunca nem voltei pra fazer lá essa ultrassom de novo. Aí foi por causa disso. Aí ele fez lá a queimagem, raspagem, queimagem e tudo. Só que desde então nunca mais senti nada. E foi isso. E pra quem não sabe, quando eu engravidei, eu tinha 18 anos. Era muito nova, não tinha terminado meus estudos. Não tinha feito nada e tal, eu tive que parar os estudos. Eu tinha começado a estudar tinha uns 4 meses, só que aí quando foi pra entregar as provas, né, do final do bimestre, eu não entreguei nada. Aí, como eu não entreguei, eu já resolvi não estudar mais, por conta de como eu comecei
a passar muito mal, não tinha como eu ir pra escola. E durante minha gravidez, eu senti enjoo a gravidez todinha. Porque geralmente o enjoo começa nas primeiras 5 semanas, e daí em diante ele ameniza e tal. Tem gente que diz que chupa limão, chupa gelo, várias coisas. Eu fiz de tudo, nunca passou. Até agora, depois da gravidez, foi os 9 meses de gravidez, vomitava todo santo dia. Vivia mais no hospital tomando soro por causa da fraqueza. Se eu bebia água, eu vomitava. Se eu bebia água de coco, eu vomitava. Se eu tomava um caldo, eu vomitava. Eu abusei todos os tipos de tempero que existe no mundo. Todos os tipos de tempero. Só que o pior mesmo foi o alho e a cebola. Eu não conseguia de jeito nenhum comer comida que tinha o povo. Ah, não, é porque é a tua comida mesmo. Sai pra comer em outro lugar ou pede pra alguém fazer. E nada resolvia. Eu passei os 9 meses de gravidez, de gestação, enjoando. E depois que eu tive neném, da cirurgia, eles trouxeram sopa pra mim, né? No segundo dia. Acho que no segundo dia eles trouxeram, que no primeiro não podia comer nem beber água. E eu comecei a enjoar, vomitei. E até hoje, o enjoo da cebola e do alho nunca passou, tipo, mas eu consigo comer. Ele bem queimadinho, tipo, eu consigo comer, mas se não for assim, e às vezes eu mesmo fazendo, eu começo a vomitar, eu fico até assim, eu estou grávida de novo. Mas não é porque o enjoo não passa mesmo depois da gravidez.